I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind... Organizada. Nesse vídeo, gostaríamos de fazer no editorial e falar acerca da política atual, ou seja, do contexto político atual. Esse editorial, ele foge à nossa linha de trabalho, porque a preocupação desse canal é apontar os erros e os defeitos da nossa sociedade, com o objetivo de buscar novos caminhos para que a sociedade corrija esses erros e a gente busque a construção de um país melhor. No entanto, quando julgo necessário, faço um breve comentário das atualidades políticas, que não é o foco desse canal. No entanto, como o contexto atual interfere diretamente em problemas que já foram apontados aqui, como, por exemplo, o perfil do cidadão brasileiro, que é um perfil comodista, um perfil conformado, é um cidadão que politicamente, em sua grande maioria, é alienado e que, para exercer essa sua alienação e não se comprometer com os rumos políticos, ele prefere achar graça de tudo que acontece dentro da nossa política, isso não de forma espontânea, mas fomentados pela mídia, que alimenta e estimula o comportamento alienado, conformado, e o comportamento bem-humorado do cidadão, que nesse caso entra aí como uma forma de autoalienação, porque a mídia estimula o cidadão a achar graça de coisas que são gravíssimas e que, de forma cabal, determinam os rumos desse país. Bom, traçando uma linha do tempo, a gente verifica que na história do nosso país, basicamente, o que a gente entende como esquerda e direita tiveram passagens assimétricas pelo período histórico do nosso país, em que, desde a formação das capitanias hereditárias, passando pelo Império e com a ascensão da República, os governos que se mantiveram de 1500 até 1960, a grosso modo, pode-se dizer que foram governos de direita. Em 60, entra um governo com características populares. No entanto, esse governo, por começar a favorecer os movimentos populares que começaram a surgir no campo e na cidade, e que começaram a ganhar força por terem a atenção do governo, que passou a atender às suas demandas, às suas exigências, mobilizou as nossas elites, aí você inclui a classe alta e a classe média, que nunca foram favoráveis a um governo que beneficie as classes mais pobres. Então, nessa ocasião aí, a elite, juntamente com a classe militar, com o apoio total da CIA norte-americana, formaram uma aliança e deram o golpe de 64. Esse golpe não foi um golpe basicamente no governo em si. Na época, o governo Jango, que tinha fortes características populares e, portanto, atualmente considerado governo de esquerda, sob o risco de que esse governo promovesse a invasão comunista no contexto político do país, foi atacado pelas elites e pela classe média através dos militares que entraram como o braço armado para quê? Para instituir o golpe
e estabeleceu um governo que na realidade foi um governo do terror. Governo esse que serviu para amordaçar a população e nas 2 décadas que se seguiram, 70 e 80, reafirmar a condição do cidadão brasileiro como um cidadão submisso, alienado político, e isso se fez através da opressão e do medo, porque várias foram as práticas de tortura sobre aqueles que se levantaram diretamente contra o governo, e aí foi uma parcela da classe média que adotou as ideias comunistas, socialistas, e esses elementos que foram presos e torturados serviram como Cristo para mostrar a toda a outra massa, a toda a massa popular brasileira, que nunca foi politizada, de que ela deveria continuar não politizada. O resultado disso é que, desde a abertura política até os dias atuais, a nossa população tem se comportado da maneira que foi moldada durante o período 64-84. Tão logo, como já dito em outros vídeos, os militares cumpriram com o seu papel, orientados e financiados pela CIA norte-americana, eles passaram o governo para as mãos das oligarquias, das elites, que são esses membros que comandam o país atualmente, diretamente, através dos cargos representativos, presidência, governo, prefeito, deputados, vereadores e etc., representados pelo seu veículo mais eficiente de acesso ao poder, que são os partidos políticos, que são alvo de ataque desse canal, porque os partidos políticos são um dos maiores males político-representativos do nosso país, porque eles servem de canal para acesso aos membros das elites e, ao mesmo tempo, servem de barreira para que aqueles que não pertencem ao mundo dos partidos políticos, e como eu disse aqui em outros vídeos, aqueles que não pertencem ao mundo dos políticos profissionais, serve de barreira para impedir que cidadãos de bem, que possam ter não só a boa intenção, mas também competência e talento para fazer boa gestão, existe essa barreira para que esses aí, que não pertencem ao meio político, tenham acesso. Então, o nosso contexto político atual está definido por este quadro. Quadro este que a condição atual do nosso país, ela é secular. Ela não foi provocada por um grupo de esquerda que entrou a partir de 2002. Negativo. Afirmar isso é ter uma ótica muito curta, muito fechada de todo o problema que envolve o nosso país. Porque o nosso país é resultado de séculos de exploração. Quando o português aportou aqui, ele já determinou para o Brasil o papel que ele teria no mundo. E qual é o papel? O nosso papel é servir de área de exploração internacional para o enriquecimento da Europa e, mais recentemente, dos Estados Unidos. Então, dentro desse contexto, a esquerda só entrou no poder, dentro da linha de tempo de 1500 para cá, só entrou no poder em 1960, não durou muito porque em 64 deu-se o golpe, e com a abertura em 84 e o soerguimento da democracia, da dita democracia, a esquerda só foi subir ao poder em 2002 com o governo do presidente Lula. Então você note aí, em séculos de exploração, de corrupção e de manobras políticas que favorecem só a oligarquia, dentro desse contexto, a esquerda desse país, ela entrou num contexto secular recentemente. E embora tenha feito
um mau governo nos últimos 2 mandatos, não foram esses últimos 2 mandatos que determinaram a situação política e econômica que o país se encontra.